Fala galera, tudo certo? Beleza? Tadeu aqui na área de novo. Se preparem então para mais um vídeo, mais conteúdo aí para vocês. E percebam, né? Agora o cenário aqui do fundo é um ventilador, né? Não é mais aqui o meu violão, a guitarra. Exatamente porque eu vou utilizar então aqui meu instrumento, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre orientação a objetos, tá? Especificamente aí com o Java, ok? Então, pessoal, o que eu quero mostrar nesse vídeo, tá? Esse vídeo é mais voltado para quem está começando, né, para iniciantes. Eu quero mostrar para você que não é complicado, né, a orientação a objetos. Então, o que é a orientação a objetos? É basicamente a gente representar coisas do mundo real, né, na programação, né? Por exemplo, um violão, né? Vou pegar um exemplo do violão. Então, o violão, a gente vai representar esse violão como um objeto do mundo real aqui na programação. Então, a gente vai pegar o violão e vai levar para o código. Vai levar aqui, no nosso caso, Java, tá? Mas PO não existe só no Java, tá? Existem outras linguagens também. Então, programação orientada a objetos, tá? O que a gente vai fazer então? Olha só, tá? E abrindo um parênteses, tá, pessoal? Eu não vou me preocupar aqui, tá, com nomenclatura de pacote, modificador de visibilidade, tá? Esse vídeo é para quem está começando, tá? Eu vou tentar utilizar aqui uma didática bem legal para você poder entender a questão da orientação a objetos, tá? Então eu não vou me preocupar aqui com encapsulamento, tá? Private, etc. Beleza? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui, né? Como é que faz para a gente representar esse violão do mundo real aqui no código? Olha só, eu preciso criar um objeto desse violão. Então, para mim criar um objeto desse violão, eu preciso de uma classe aqui no Java. Então, eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada de violão. Então, pessoal, o que o violão tem, tá? Agora a gente vai colocar aqui o quê? O que o violão tem? O violão tem muitas coisas, né? Mas, para a gente não se delongar, a gente vai colocar aqui poucas coisas, tá? Então, a gente vai colocar aqui agora especificar os atributos do violão, né? Que é basicamente as propriedades, as características do objeto, no nosso caso, o violão. Né? Os atributos, eles carregam as informações do objeto, né? Então, o que o violão tem, né? Ó, o violão, dentre muitas coisas, né, o violão tem um timbre, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, string timbre, tá? Ó, o violão tem um timbre, né? Não sei, pode ser estridente, um agudo, grave, enfim. O violão tem uma marca, né? Ó, a marca desse daqui, ó, Tajima, né? Tajima, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas esse aqui é um violão Tajima, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Pra gente não se delongar, para esse vídeo não ficar longo, tá? Se eu fosse falar aqui de orientação a objetos, tudo tem para falar, daria muitas horas de vídeo, né? Então, vamos lá. O que mais que violão tem? Um tipo, né? Por exemplo, existem instrumentos de corda, instrumento de percussão, de sopro. O violão é um instrumento de corda, né? Então, ele tem um tipo, né? Qual que é o tipo dele? É um instrumento de corda, né? Então, vou colocar aqui, ó, tipo, beleza? Bom, então, olha só. Repara numa coisa. Perceba que eu criei aqui a minha classe violão e a partir dela eu vou ter um objeto, né? A partir dessa classe. E perceba, timbre, marca e tipo, será que não é algo que pertence a todo instrumento? Todo instrumento não tem um timbre? Por exemplo, bateria, teclado, sax, enfim. Todo instrumento não tem uma marca?
né? Tajima, Fender, enfim, né? Peer, né? Bateria. Todo instrumento não tem um tipo, por exemplo, bateria é instrumento de percussão, sax, clarinete, enfim, instrumento de sopro, teclado e violão, instrumento de corda, né? Então tem um tipo, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar esses atributos numa classe mais genérica, né? Para a gente ter um conceito mais abstrato, tá? E deixar o violão como algo concreto, tá? Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode criar aqui, ó, uma outra classe, né, chamada de instrumento. Ó, instrumento, tá? E aqui, o que eu faço? Essa classe instrumento, ela vai ser uma classe mais genérica, tá? Mais abstrata. Eu vou colocar aqui esses atributos que a gente colocou no violão, porque todo instrumento tem esses daqui. Todo instrumento tem timbre, marca e tipo. Então, eu vou recortar daqui, eu vou colocar aqui, ó, no instrumento, tá? E eu vou colocar essa classe como abstrata. Então, eu vou colocar aqui, ó, abstract. Abstract Class Instrumento. Por quê? Vai ser uma classe mais genérica, tá? Existem vários tipos de instrumento, né? Vários instrumentos, aliás, guitarra, violão, bateria, né? Então eu posso criar uma classe instrumento abstrata e classes concretas, por exemplo, violão, guitarra, classe bateria, né? Para representar instrumentos, tá? Bom, e no violão? Então como é que fica o nosso violão? Nosso violão, o que eu vou colocar nele? Olha, nem todo instrumento tem cordas. O violão tem cordas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, no Java, tá? A gente usa lista dessa forma, tá? List, e aqui eu coloco o tipo da lista. Então vai ser uma lista de strings, tá? Que eu vou colocar aqui o nome das cordas, ó. Vou pressionar aqui Alt Enter para importar a classe list. Então tá aqui, ó, cordas, tá? Beleza. Eu vou voltar aqui, ó, na minha classe abstrata instrumento, e olha só o que eu vou fazer com esse tipo aqui, ó. Eu vou criar aqui um enum. Deixa eu criar aqui, ó. Eu vou criar um enum chamado tipo, tá? Ó, tipo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, ó, tipos de instrumento, né? Que a gente tem corda e percussão. Aí eu vou vir aqui na minha classe instrumento e olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui esse tipo, ó, qual que vai ser... Fica até legal, qual que vai ser o tipo do tipo, né? Qual que vai ser o tipo aqui, ó? Tá? Qual que vai ser o tipo desse meu atributo? Tipo. Por quê? Porque eu posso ter tipo de corda ou percussão, tá? O enum atende a gente nesse caso. Eu não vou entrar aqui no mérito e detalhe, tá, do que é o enum. Não é conteúdo para essa aula, tá? Para esse vídeo, né? Então, o violão, ele tem vários outros atributos, tá? Mas vamos se ater só nesses para a aula não ficar, o vídeo não ficar muito longo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, o que eu vou colocar aqui agora? Eu vou colocar uma ação, tá? Que vai ser o método, tá? O método é uma ação. Então, todo instrumento tem uma ação. Qual ação, né? Que a gente pode, que ação que a gente pode realizar com o instrumento, né? Tocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, um método. O método a gente declara assim, né? O tipo dele, que no caso aqui é sem tipo, né? Um void. O nome e abre e fecha parênteses, tá? Como é uma classe abstrata, então o método também tem que ser abstrato, ou seja, sem implementação, tá? Eu apenas declaro ele aqui, a assinatura dele. Então, olha só o que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui no violão, né, e perceba que aqui no violão eu só tenho cordas, mas ora, o violão ele também tem timbre, marca e tipo, né, que são ali características do instrumento, né? Então como é que eu faço para mim pegar esses atributos e usar no violão, né? Além do atributo cordas, que é específico, tá? Que é específico do violão. Basta eu estender extends instrumento, estender a classe instrumento, tá? Dessa forma eu consigo obter os atributos
da classe instrumento, tá? E olha só, quando eu faço isso, ele me obriga a implementar os métodos, ó, implements methods tocar, tá? Ele me obriga a dar corpo, né? A dar armação de fato para o tocar, porque o tocar ele está como abstrato aqui, ó. Então eu preciso, quando eu estendo, né, quando eu estendo essa classe abstrata, eu preciso implementar na superclasse esse método, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar assim, ó, tocando violão, tá? E olha só, existe uma ação para o violão, tá? Que é exclusiva do violão. Lógico que a gente pode também ter essa ação na guitarra, que é o dedilhado, né? Mas para o nosso caso aqui, vamos colocar que só o violão tem esse comportamento, tá? Tem essa ação. Então eu vou colocar aqui, ó, dedilhar, tá? Eu vou colocar assim, ó, dedilhando meu violão, plim, plim, plim. Que foi o que eu fiz no começo da aula, né? Ó, tava dedilhando aqui o Eric Clapton, né? Então, o violão tem essa ação, né, de dedilhar. Bom, e se eu quiser agora ter uma guitarra? Então eu preciso criar uma classe guitarra, porque afinal de contas guitarra também é um instrumento. Então, vou colocar aqui, ó, guitarra. E a guitarra é um instrumento. Então perceba o relacionamento de herança é um. Então guitarra extends instrumento. Ou seja, guitarra é um instrumento. Violão também. Violão é um instrumento. Então, herança, tá? A gente fala que tem essa relação de é um, né? E os atributos, tá? Instrumento tem timbre, instrumento tem marca, né? Então, tem, né? A gente fala dessa forma. Então, lembra, né? Quando eu estendo aqui a classe abstrato instrumento, eu tenho um método abstrato lá, que é o tocar. Então, tem que implementar ele. Aqui, ó. Tem que dar corpo para ele, tá? Porque aqui na classe instrumento ele é abstrato, ele não tem implementação. Aí, o que eu faço, então, aqui na guitarra? Eu faço o seguinte. O tocar, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu colocar o violão aqui que fica mais fácil. O tocar, olha só. Vou colocar aqui, ó. Tocando guitarra, tá? E aí, ó, vou colocar um comportamento também, assim como eu coloquei no violão, dedilhar, eu vou colocar um específico para guitarra, que é o palhetar. Então, ó, void palhetar e vou colocar assim, ó, palhetando minha guitarra. Tap, tap, tap. Então, guitarra, né, a gente pode palhetar ela. Violão também, tá? Mas pro nosso caso aqui, vamos considerar que a gente só palheta na guitarra e só dedilha no violão, né? Vamos ter esse cenário aqui. Bom, a guitarra também tem cordas, tá? Então a gente pode pegar também e colocar aqui, ó, as cordas aqui na guitarra também. Bom, agora vamos fazer um teste disso daqui tudo, tá? Que a gente fez. Vamos ver executando, né? Vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Primeiro, eu vou criar um objeto, tá? Violão. Então, ou seja, eu tenho uma classe violão, tá? Agora eu vou instanciar um objeto, tá? Desse violão, que estou representando esse violão, tá? Então, que é um objeto do mundo real, estou representando ele aqui no código, na programação, tá? Usando aqui a linguagem Java. Então, vou fazer assim, ó. Assim que a gente faz, ó. Violão, tá? Que é o tipo, nome da variável, tipo da variável violão, nome da variável violão em minúsculo, é igual a new violão. Então, assim, eu instancio um objeto da classe violão, tá? Então, agora eu tenho um objeto violão. Aí, ó, o que eu posso fazer, tá? Violão,
ponto, olha só, o que me aparece aqui, ó, as propriedades do violão, né? Então, o que eu posso fazer? Ó, vou colocar, por exemplo, violão, timbre. Qual que é o timbre do violão? Vou colocar, por exemplo, timbre médio, tá bom? Violão, deixa eu ver, marca. Qual que é a marca desse violão que eu falei para vocês no começo aqui do vídeo, né? Tajima, né? Então, violão, ponto, tipo. Qual que é o tipo desse violão? Aí, ó, eu posso usar o nosso enum. Tipo, ponto, corda. Né? A gente tem aqui, ó, um enum de tipo e vamos usar aqui o corda. Tá? Aí, ó, olha só. Violão, ponto, cordas. Olha só. É uma lista de cordas. Como é que eu posso montar uma lista aqui? Dessa forma, list.off, passando os elementos da lista, tá? Alguns conceitos aqui, tá, pessoal, são um pouco mais avançados para quem está começando, mas não se atente nisso, tá? Se atente no conceito geral, macro aqui. Então, quais cordas que eu tenho no violão, tá? Ó, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, tá? 6 cordas, para você que toca violão, você que é músico, tá me entendendo certinho, né? Deixa eu tirar aqui, né, para melhorar a tela. Pronto. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Mizona. E vou repetir aqui, ó. Isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui, ó. Mizona. Lá. Ré. Sol, Si e Mizinha, tá? Então é isso, ó. As cordas, ó, uma lista de cordas, tá? Poderia ser um rei também, por exemplo, né? Mas Mizona, ó, Lá, Ré, Sol, Si, Mizinha. Perceba, toquei com o violão, olha só. Isso aqui é um violão, no mundo real, tá? Eu estou representando isso aqui no código. Veja como é que é a orientação de objetos. Esse é o conceito, né? Trazer objetos do mundo real para o código, para a programação. E com isso a gente monta programas, sistemas, aplicações, de forma muito simples e fácil, tá? Olha só o que a gente vai fazer agora. Vamos aqui, ó. Lembra que a gente tem uma ação pro violão? Qual que é essa ação? Ó, a partir do objeto violão eu posso chamar a minha ação. Qual que é? Tocar. Legal? O violão eu posso também, ó, dedilhar. Tá? Então perceba que eu chamo aqui, eu coloco a variável, o nome da variável aqui, né, do objeto, ponto, e eu tenho acesso, né, aos atributos e às ações, aos métodos, tá? Como eu falei, tá? Não estou me preocupando com o encapsulamento aqui, de usar atributos privados e criar getters e setters para manter o encapsulamento, tá? Isso aqui é para iniciante, então não se preocupe com isso agora, não se preocupe com o modificador de visibilidade, tá bom? Bom, agora eu vou criar aqui uma guitarra. Afinal de contas, a gente também tem uma guitarra aqui, ó, certo? Então vamos lá. Vou colocar o violão aqui. Guitarra. Guitarra é igual a new. Guitarra. Eu vou copiar isso daqui, tá? Porque pra gente ganhar tempo. Eu só vou substituir aqui, ó, violão por guitarra. Eu vou colocar aqui que o timbre da guitarra é, por exemplo, agudo. A marca dela é uma Fender. Os guitarristas aí, né, que conhecem. O tipo também é instrumento de corda. E as cordas também, tá? São as mesmas cordas, a mesma afinação aqui do violão, tá? Beleza. Aí o que eu posso fazer com a guitarra? Também eu posso
tocar, né? Uma ação, algo que eu posso realizar com a guitarra. O que eu posso fazer com a guitarra? Palhetar, né? Agora, olha só, guitarra, ponto, dedilhar. Não tem, porque a gente colocou dedilhar especializado para o violão, tá? Agora o tocar. Perceba, o tocar a gente tem nos dois. Por quê? Porque o tocar é algo comum entre todos os instrumentos. Então a gente colocou aqui na nossa classe genérica, abstrata, e tanto a guitarra como o violão está estendendo dessa classe, né, mais genérica. Então, violão e guitarra vai ter esse comportamento de tocar. Aí cada um tem os seus comportamentos especializados. No caso, guitarra, palhetar, e violão, dedilhar. Tá? Então, se a gente for executar isso daqui, né, vamos aqui rodar esse método main aqui, vamos ver aqui o resultado, né? Olha lá, ó. Tocando o violão, que é essa chamada aqui, ó, né? Dedilhando meu violão, plim, 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 legal? Tocando guitarra, eu chamei aqui o tocar, e palhetando minha guitarra, tap, 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 né? Então perceba, aqui no meu instrumento, né, eu tenho um tocar aqui abstrato, e eu implemento ele em cada classe, né, que estende de instrumento, eu implemento de uma forma, sabe? O tocar aqui da guitarra não é o mesmo tocar do violão, né? Violão tá aqui, ó, tocando violão, e guitarra tocando guitarra. Então cada um tem o seu, a sua, a gente fala que é sobrescrita, né? Olha só esse override aqui, ó. Tô chamando o método, né, da minha classe instrumento aqui, que é a classe estendida aqui na classe guitarra, tá? E olha só, para a gente finalizar aqui, né? Ó, posso colocar também uma outra propriedade aqui para guitarra, ó. Por exemplo, alavanca, né? E aí, eu vim aqui, ó, no nosso método main e coloco aqui a nossa alavanca, ó, guitarra, ponto, alavanca, é igual a true, tá? Eu coloquei o tipo da alavanca como um boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, né? Se a guitarra tem alavanca ou não, né? No nosso caso aqui, eu coloquei que é um true, né? Ou seja, a minha guitarra tem alavanca. Aí o que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui, cadê a guitarra? Ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Na hora de tocar, eu posso verificar, fazer uma verificação. Por exemplo, ó, posso verificar se a minha alavanca for true, aqui eu uso um operador ternário, eu vou retornar aqui, ó, eu vou concatenar com tocando guitarra, essa palavra aqui, ó, alavancando, tá? Se não, eu vou retornar um vazio, tá? Então, aqui é um operador ternário, tá? Se for true, alavanca, né? Se for true, que vai ser true, né? A gente setou como true, então vai vir escrito alavancando, tá? Se não, não vai vir. Vai vir, vai continuar como tá aqui, né? Mais uma string em branco aqui. Vamos executar para ver? Olha lá, ó. Estou executando de novo, tá? Vamos ver? Aqui, ó. Tocando guitarra, alavancando, tá? Agora, se eu colocar aqui que a alavanca é falsa, vamos executar de novo? Tocando guitarra, tá? Aí não apareceu o alavancando, tá? Para quem tem dúvidas sobre isso, deixa eu pegar aqui a guitarra. É isso aqui, né? Alavanca da guitarra, tá? Então, a guitarra ela pode ter alavanca ou não, né? Então, posso tocar lá. Esse que é o alavancando da guitarra, né? Então, perceba. Representei aqui violão do mundo real para o código,
para o computador, para o IntelliJ, para o Java. Então eu trouxe do mundo real aqui um objeto, representei ele no código, tá? Através do quê? Das suas propriedades, né? Suas características, que são os atributos, que guardam as informações acerca do objeto, através de métodos, que são ações, né? O que eu posso fazer, né? Com esse instrumento, que é tocar, palhetar, né? Dedilhar, sempre no infinitivo, né? Então, a gente resumiu, né, essas características, porque poderia dizer, olha, qual que é a marca da tarraxa, da guitarra, né? Qual que é o tipo de madeira, quantos trastes tem, qual que é a cor, o tipo da madeira, né? Se tem veritone, não tem, enfim, né? Poderia colocar várias características que são genéricas de instrumento e específicas da guitarra e do violão, né? A gente utilizou exemplos aqui bem didáticos, poucos, né? Só para entendimento mesmo, tá? Então é isso, orientação a objetos, tá? Mundo real pro código, pro programa, pro sistema, tá bom? Então é isso, pessoal, me sigam lá no Instagram, @TadeuJavaFullStack. Ativa o sininho aí, me segue no YouTube e vamos junto nessa. Valeu? Até o próximo vídeo. Tamo junto.